Boa noite a todos. Sejam todos sempre bem-vindos à página oficial do Centro Espírita Verdade e Luz, aqui no Facebook e também no YouTube. Hoje aqui estamos para mais um Evangelho na web e como fazemos em nossos lares durante o Evangelho no lar e também como ocorre aqui no Verdade e Luz, antes de darmos início ao estudo e realização dessa leitura, convido vocês a realizarem conosco singela prece de abertura, lembrando sempre que aqueles que assim desejarem podem colocar desde já um copo com água para que essa seja fluidificada. Vamos então juntos, pedindo aos espíritos superiores, ao querido Mestre Jesus, que nesse momento nos ampare, amplifique nosso entendimento para os seus ensinamentos, silencie as nossas dores, as nossas preocupações e para tanto nós vamos juntos orar a única prece que Ele próprio nos ensinou quando aqui caminhou entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Prosseguindo, a leitura de hoje é do livro Fonte Viva, de número 1, intitulada por Emmanuel como Ante a Lição. Trata de uma passagem de Timóteo, no capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debaldes escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes. Se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na providência da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela, para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço
a graça da lição, e a lição nos responderá com suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Bom, então vamos aqui refletindo juntos acerca da lição de hoje, dada por Emmanuel, e refletindo sobre as palavras dele, realmente nós vamos constatar, né? Quantas vezes nós vemos isso não só em questões espirituais, morais e religiosas, mas como em questões profissionais até, e estudantis e tudo mais, em que as pessoas, de maneira geral, não buscam se aprofundar num determinado assunto, né? Então, a gente pergunta assim para a pessoa, o que você faz? Eu faço isso, isso, isso e aquilo. Então, eu tô precisando que faça isso para mim. Então, isso eu sei fazer mais ou menos, né? Eu sei fazer de tal forma. Porque abriu tanto a gama de opções e não se aprofundou em nada, né? Então, assim, eu sei o suficiente aí para eu me virar, então tá bom assim, né? A mesma coisa acontece quando a gente está falando do Evangelho e das lições. Na verdade, a gente deve ver o Evangelho como uma cartilha, um manual de instruções para a vida, né? A gente escuta muito falar assim, de brincadeira, né, entre amigos. Puxa a vida, a minha esposa devia ter nascido com um manual de instruções. Puxa vida, ninguém ensina isso pra gente, né? A vida não tem manual de instruções. Tem sim, gente, o manual de instruções existe e foi dada orientação a nós por Jesus. A maneira qual nós deveríamos viver para evitar sofrimentos, para ter uma vida com mais saúde, com mais paz, com mais tudo que a gente busca fora, entende? Então é uma contradição até, né? O Emmanuel nos fala aqui, em uma das frases dele, que quem olha o céu de relance sem contemplar não enxerga as estrelas. Então, é igual aquela coisa que a gente fala sempre muito, né, da oração do Pai Nosso, né? A gente chega lá, onde quer que seja, né, para rezar, e até quando a gente tá sós, né, fazendo a nossa oração mesmo, e a prece com pressa, né? Então a gente vai lá, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, blá 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 blá. A gente não ouve o que tá falando, não medita acerca das palavras, né? Fala por falar, fala sem raciocínio, da boca para fora. Então, não vou nem dizer de fazer, tá? A gente tá falando só de entender, de aprofundar, né? Então, aí a gente sai reclamando depois que não entende, que não consegue absorver aí os ensinamentos e que não tá pronto, que é inapto, né? Como disse Emmanuel no seu texto, né? Mas, por quê? Veja bem, olha quanto tempo a gente gasta por dia
lendo o nosso e-mail, lendo as nossas mensagens de WhatsApp, vendo as publicações dos amigos no Facebook. Esse tempo a gente dá para Deus? A gente dá para que a espiritualidade maior consiga agir em nós, fazendo com que a gente tenha essa possibilidade de entendimento, né? De amplificar o entendimento. Sem boa vontade, não acontece nada assim, realmente. Isso é um fato. É necessário para tudo que se empregue energia, que se gaste tempo. Para estudar o Evangelho não é diferente, né? A gente podia estar falando dos Evangelhos ou da Bíblia, uma leitura mais em parábola, mais rebuscada e tudo mais. Mas quando a gente pega um livro como esses que a gente usa aqui para fazer o Evangelho, como é o caso do Fonte Viva, do Vinha de Luz e outros tantos, e até mesmo se você pegar direto do Evangelho segundo o Espiritismo, não é uma leitura totalmente rebuscada. Ainda assim, é possível usar esses livros de apoio, que é o caso aqui do nosso Fonte Viva, para trazer mais para os dias atuais, para a linguagem que a gente conhece, né? Para esse português moderno, onde o voz mecê virou você e agora já é VC e daqui a pouco vai ser só o V, né, gente? Então, essas coisas facilitam o entendimento, mas é necessário buscar, procurar saber se existe ou não. Existem obras que são comentadas, tá? Inclusive o Evangelho comentado para facilitar o entendimento. Agora, nada disso tem resultado se a gente não considera, não quer, entende? De verdade, se verdadeiramente aquilo não é do nosso interesse, nós não buscamos aquilo, né? Aquilo pra gente tanto faz, que amar o outro, coisa nenhuma, né? Então o outro vem aqui, me desafora e eu tenho que amar ele. Como assim? Que negócio é esse de amar o próximo, né? Então aí a gente fica ali, eu vou amar o meu marido, meu filho, minha filha, meu gato, meu cachorro, meu papagaio. Aí meu vizinho que se lasque, né? Então a gente não sabe estender as coisas. Quando o pouco que a gente entende, eu citei essa máxima porque essa realmente não cabe discussão, né? Acho que todo mundo entende. Quando a gente entende, o pouco que entende, a gente faz questão de não botar em prática e ainda acha bonitinho falar para o outro. Imagina, para cima de mim não, né? Só avião. Então, realmente não dá resultado as coisas, tá? Agora, para falar, assim, do ponto de vista de entendimento apenas, né? Ocorre realmente o que nos fala Emmanuel. Conforme a gente vai fazendo o Evangelho no lar, né? O Evangelho no lar, gente, eu tenho certeza que, pelo menos aqui, eu nunca falei aqui a respeito disso. É ideal que a gente marque, né? Vou aproveitar aqui o tema para falar isso para vocês. É ideal que a gente marque um dia e um horário e faça sempre no mesmo dia. Por quê? Porque a espiritualidade disponibiliza uma equipe de trabalhadores espirituais que vão estar conosco no momento da reflexão, no momento da oração, enquanto nós estivermos ali reunidos com a nossa família ou não, ou sozinhos, se for o caso, né? Para a realização do Evangelho no lar, lá eles vão estar. Então, para que a gente não dê trabalho, né, assim, entre aspas, né, à espiritualidade, e para que a gente seja assistido sempre pela mesma equipe de trabalhadores, é interessante que a gente faça uma rotina.
A rotina para nós, enquanto encarnados, ela ajuda também, tá? A disciplina. Quando a gente tem um dia, um horário, um local marcado para um determinado trabalho, é mais difícil que a gente postergue, tá? Deixa aquilo lá para depois, adie, enfim. Do que você falar assim, hoje eu vou fazer, né? Aí não faz. Aí no outro dia fala, hoje eu vou fazer. Só que sem determinação de dia e horário e tudo mais, para nós, tá? Isso eu tô falando de um fator de psicológico nosso mesmo, tá? De seres humanos, né? Tem esse impacto. Para a espiritualidade ocorre essa questão que eu coloquei já para vocês. Então, quando nós começamos a levar todos esses pontos em consideração, nós passamos a ser assistidos pela espiritualidade. E mesmo quando há algum tipo de bloqueio, até mesmo por condições educacionais presentes, né? Sei lá, eu não sou alfabetizada, pronto, né? Eu não sou alfabetizada. É óbvio que eu vou ter uma dificuldade de linguagem quando eu estiver ali participando do evangelho com outra pessoa. Mas se moralmente, intimamente, no meu coração, eu estou buscando realmente entender, aprender, se há boa vontade em mim, se eu me esforço para aquilo, eu sou assistido por esses espíritos maravilhosos que vêm ao nosso auxílio. E eles fazem com que eu chegue ao entendimento. É aquele professor que vem na mesa a hora que vê a cara de interrogação ali do aluno e cochicha baixinho para não atrapalhar a aula dos outros. Olha, filho, aqui quer dizer isso, isso e isso. Eles fazem isso com a gente. Então, nós somos amparados na nossa boa vontade. Quando a gente tem boa vontade, tem energia para fazer as coisas, nesse sentido aqui, né? As coisas benéficas, né? Como estudar, né? Entender, se aprofundar nos ensinamentos que Jesus deixou para nós. Para daí, a partir daí, poder, né, começar a tentar colocar em prática e tudo mais, nós somos amparados, né? Então, perdão, é o que ele fala aqui, examinar, atender, refletir e apreciar. Com o passar do tempo, gente, conforme a gente vai entendendo e refletindo, a gente passa a apreciar e considerar, né, os apontamentos, nós passamos a ser amparados pela espiritualidade. Então, eles fazem a parte deles, sim, como disse Emmanuel, mas é necessário que nós façamos a nossa. Então, perceba que ele diz assim, o sol está lá fora. Como que o sol vai entrar na minha casa se eu não quero me dar o trabalho de me levantar e abrir a janela? Né? Então, é um milagre realmente absurdo que eu estou pedindo, né? É disso que trata essa lição de hoje, é uma reflexão importante, né? Então, vamos aproveitar esse dia de descanso para estar fazendo essa reflexão, ver se a gente realmente para pensar. Começa apreciando, vamos começando apreciando a prece do Pai Nosso. É o convite que eu vou deixar para vocês antes do encerramento de hoje. Há muito amor, há muito conteúdo e muita lição numa simples oração. Será que todos nós já paramos para ouvir e entender tudo que quer dizer? Se a gente tivesse parado para entender e refletir, a maioria de nós não ia ter mais coragem de fazer essa prece. Imagina a passagem, gente, a hora que eu digo assim, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Fica a reflexão.
Será que é conveniente que Deus me perdoe como eu perdoo os meus devedores? Será que eu tenho perdoado como eu devo? Se eu não parei para refletir isso até hoje, é porque eu tô fazendo desta forma aqui que disse Emmanuel. Eu não levanto para abrir o ferrolho da janela para o sol entrar e depois eu reclamo. Então, são inúmeras lições dentro dos evangelhos, dentro desses livros de apoio que a gente usa, e aí é que eu dei como exemplo, que é a prece do Pai Nosso. Então vamos começar fazendo essa reflexão hoje a partir dessa prece. Eu me despeço de vocês agradecendo muito e deixo aí o convite para essa reflexão de hoje seja feita sobre a prece do Pai Nosso. Vamos encerrar. Vamos agradecer juntos por essa oportunidade de aprendizado, de iluminação, que a luz que vem do Mestre Jesus possa nesse momento adentrar nossos lares, iluminando cada cômodo, cada canto das nossas casas, cada pessoa, animal e planta. Que os bons espíritos, mentores das tarefas evangelizadoras, possam nesse momento gravar em nossos corações o que aprendemos e, ainda que latente, que fique aqui em nós a semente. Agradecemos, Mestre, de todo o coração, a oportunidade bendita de consolo, de conhecimento, de estudo, de trabalho. Pedimos à espiritualidade maior aqui presente que abençoe e fluidifique nossa água com o que for melhor, necessário e merecido por cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a cada um de vocês que estiveram conosco. Muita paz e até o próximo Evangelho na Web.